Só 10% dos livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por autores negros. Das obras publicadas neste período de 50 anos, 60% dos protagonistas são homens, 80% deles brancos. As informações são de uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília. Hoje nós vamos falar da importância e do papel da literatura no combate ao preconceito racial. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, organização sem fins lucrativos que desenvolve a campanha Sim à Igualdade Racial, Luana Genot. O doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, um dos organizadores da Festa Literária das Periferias, Écio Salles. E a professora de redação no Colégio Ponto de Apoio, Caroline Martins. Muito bem-vindos ao programa. E eu quero começar com uma pergunta que parece ter uma resposta simples, mas eu desconfio que não tenha, não. Eu desconfio arduamente. Por que no país com maioria negra, parda, a gente ainda tem situações de discriminação racial tão fortes? Bom, o autor, né, já que aqui a gente está falando tanto sobre literatura, Abdias Nascimento, vai chamar a população negra, né, que é a maioria no Brasil, como uma maioria oprimida. E é o que de fato nós somos, né, uma maioria oprimida, porque embora sejamos em número uma quantidade bastante expressiva do país, né, mais de 110 milhões de pessoas, ainda somos minoria em cargos executivos, na literatura, enfim. Então é necessário que a gente olhe para o nosso passado, é necessário que a gente entenda as consequências atuais ainda do pós-escravidão na vida de cada um de nós e na falta de oportunidades que a gente ainda tem. Então, entendendo isso, ter também ações afirmativas, por exemplo, na literatura, para fomentar cada vez mais autores negros, é necessário, né? Entendendo que existia um passado cruel, bastante desigual, que impedia com que as pessoas pudessem colocar ali seus lugares de fala, suas escritas, né? Através, enfim, de oralidades e colocar isso na escrita como parte do mercado literário é fundamental, né? Então a gente entender essa desigualdade e colocar isso em pauta agora, propondo ao mercado literário para abraçar também as ações afirmativas, respaldado também pela Lei 10.639. Então a gente precisa fazer a lei valer na prática para termos autores negros de fato. Acrescentando que isso é verdade, e aí a gente ainda tem um fator que o professor João Rufino dos Santos sempre lembrava, né? O Brasil tem mais ou menos 500 anos de história e 300 deles foram sob escravidão, né? Então, até hoje, como ela lembrou bem, as marcas dessa escravidão estão presentes na sociedade. A sociedade brasileira ainda não resolveu essa questão. Não, eu acho que foi muito tempo de escravidão, né? Eu acho que o impacto é esse. 200 anos não é pouco tempo. Pouco tempo que eu quero dizer é da abolição para cá, para se criar uma conscientização. Muita gente fala isso. Em tempos históricos, talvez, mas eu acho que não. Eu acho que o que faltou no Brasil, sobretudo, foram políticas públicas, né, como ela lembrou aqui, tem leis, inclusive hoje, né, que vão nesse sentido, mas elas não conseguem ser aplicadas de maneira conveniente, adequada, por algumas razões. Uma delas é essa: a memória da escravidão é muito forte ainda no país, né? O professor João Rufino sempre lembra esse fato, e também porque durante muito tempo, né, e até hoje, o senso comum no Brasil, né, o que a gente poderia chamar de umas certas elites brasileiras, embora seja muito racista, não se percebe como tal. Né? O Brasil, durante muito tempo, foi refém de um mito, que é o mito da democracia racial, que impediu que o debate avançasse. Então, se você não tem racismo no Brasil, por que a gente vai discutir isso? Né? Então, durante muito tempo, esse discurso prevaleceu. Hoje, ele ainda é muito forte, mas ele não prevalece mais. Né? Acho que a discussão das cotas, os resultados que as cotas e outras políticas afirmativas, de ação afirmativa, obtiveram nesses últimos anos, elas demonstram que sim, há uma desigualdade social enorme no Brasil, mas ela também é racial.
né? São questões que se complementam. E o fator, eu acho, estruturante hoje da desigualdade no Brasil é também o racismo. A desigualdade racial, a desigualdade de gênero, todas elas impactam a desigualdade social. E não necessariamente o contrário, como muitos intelectuais brasileiros tentaram nos fazer crer. Então, acho que esse elemento, esse aspecto, ele é determinante da permanência, né, da dificuldade que o Brasil tem de resolver esses problemas de relações raciais, né? Primeiro porque achava que eles não existiam. E hoje porque eles existindo tentam se argumentar todo tipo de subterfúgio. Por exemplo, que racistas são os negros que estão colocando esse debate. Isso é uma falácia completa, né? A verdade é que o racismo no Brasil é terrível, é antigo, duradouro, né? E ele precisa ser combatido de diversas formas. E hoje eu acho que a gente avançou bastante nessa discussão, embora ainda falte muito, né? Eu acho que também a internet ajudou bastante, porque eu ouvia muitas pessoas falarem assim, esse pessoal com movimento negro, nossa, esse negócio já está batido. Pô, não tem preconceito não, esse negócio é batido. E eu acho que as redes sociais acabam mostrando muita coisa que acontece que antes a gente não sabia que acontecia. Sim. Caroline. Exato. Lembrei, enquanto eles estavam falando, que Sueli Carneiro ela vai retomar o conceito do epistemicídio, né? De como não se permitiu e não se permite ainda o negro pensar. Então, toda vez que você pensa no intelectual, você vê o intelectual, geralmente um homem, geralmente branco. E poucos são os professores que levam para as salas de aula os intelectuais negros. Os meus alunos sempre falam para mim, meu professor diz que tem que ser antirracista, que não é racista, mas quem ele está levando na sua prática para a sala de aula? Qual é aquele intelectual? A gente vai continuar praticando uma educação colonial, uma educação branca, onde os intelectuais, onde quem está pensando aquela educação são somente brancos e não negros. Eu comecei a fazer com os meus alunos o seguinte, toda aula que eu projeto alguma coisa, o primeiro slide é uma mulher negra, uma intelectual negra que tem uma referência assim, no Brasil. Eles não conhecem nenhuma. Eu dou aula em Teresópolis, numa cidade majoritariamente branca. Conceição Evaristo, não conheciam. Sônia Guimarães, projetei, não conheciam. Todas essas, na mídia, eles têm pleno acesso à internet, e eles não conheciam. Então, falta também da escola uma epistemologia, uma metodologia também que contemple esses intelectuais negros, que reconheçam. Sim, e é uma coisa que vem da educação básica ao ensino médio, à universidade. Eu tive numa peça que falava sobre a vida do Luiz Gama, nós gravamos aqui um programa a respeito do Luiz Gama e do Juliano Moreira, dois negros. Luiz Gama foi um advogado autodidata reconhecido, acho que em 2015 pela OAB. E eu vi, na hora dos cumprimentos, né, aos atores e tal, uma advogada falar, olha, eu tenho que confessar para vocês a minha ignorância, eu sou advogada e nunca tinha ouvido falar em Luiz Gama. E o Luiz Gama é um poeta incrível também. Um poeta incrível. E muita gente nunca viu um poema dele. Na peça, inclusive, tem vários trechos de poesias dele que a gente fica assim, ó, de babá. Libertou mais de 500 escravos nos tribunais. E o enterro dele no Rio de Janeiro mobilizou a cidade. Parou o Rio de Janeiro para assistir o funeral do Luiz Gama. Então ele era um cara central na vida da cidade naquela época, porque ele tinha essa militância, esse ativismo abolicionista que libertou centenas, né, mais de 500 escravos. Ele tinha algo que, embora haja dúvida sobre isso, mas que tinha uma descendência da Luísa Maim, que foi uma grande liderança da Revolta Malê na Bahia. E ele é um cara que, curiosamente, né, nasceu livre e foi vendido como escravo pelo próprio padrasto. Então a história do Luiz Gama... Foi pai? Acho era que padrasto, na verdade. Enfim, que seja o pai, né, porque tem mais de uma biografia do Luiz Gama, não vou entrar nessas minutos. Legal. Mas sendo o pai, sendo o padrasto, era um branco português que vendeu o próprio filho, ou enteado, como escravo, mesmo ele tendo uma carta, né, de homem livre. E isso explica muito sobre as relações raciais no Brasil, né? Diz como as pessoas negras foram tratadas desde o início no Brasil. Existe uma mulher negra que quase ninguém conhece, e essa é uma das razões de a FLUP homenageá-la esse ano, né, o nosso festival literário, que é a Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher negra que no século XIX escreveu um romance
extraordinário chamado Úrsula, que tinha algumas qualidades que deveriam ter sido consideradas pelo cânone brasileiro, mesmo que não quisesse incluir a literatura dela, né, que seria preconceituoso, mas seria menos danoso do que ignorar completamente uma mulher que escreveu um romance no século XIX, sendo negra, né, em plena escravidão. Um romance que, além de tudo, tinha áreas abolicionistas e tinha uma coprotagonista negra, uma mulher negra escrava que vai ali participar ativamente da história do casal protagonista, né, inclusive a Úrsula. E que vai o tempo inteiro em suas páginas combater a escravidão, a ideia da escravidão, no momento que o país ainda era escravocrata. E o Machado de Assis tinha apenas 20 anos quando ela lançou esse livro, né? Então, e ela provavelmente é a primeira mulher negra nas Américas a publicar um romance, né? As pesquisas até onde alcançaram, né, o professor Eduardo de Assis, da UFMG, fazer uma pesquisa muito profunda sobre a carreira e a publicação de obras de mulheres no século XIX, de mulheres negras. E até onde ele chegou, ela foi a primeira mulher negra a publicar um romance nas Américas e provavelmente a primeira no Brasil, né? A primeira mulher negra a publicar um romance. Um outro aspecto importante nessa discussão é o fato da gente hoje conseguir debater mais o enegrecer das referências, né? Porque talvez muitas referências, apesar de acessíveis, né, quando a gente pensa nos alunos, para muitos, por exemplo, quando você pensa em Machado de Assis, a primeira referência que que te vem à cabeça de um Machado de Assis e que justamente foi reproduzida em alguns comerciais e até em livros, é de um Machado de Assis branco. Sim. Né? Então, hoje, poder enegrecer as referências, entender que Nilo Peçanha era um homem pardo, poder entender Teixeira e Souza, Carolina de Jesus, Teodoro Sampaio, os irmãos Rebouças, Lima Barreto, como figuras negras importantes da nossa história, é importante, né? Porque aí você começa a referenciar, a história dos negros não pode ser vista só do ponto da escravidão, sim, né? Sim, mas da ótimo. resistência, da produção de saberes, da construção do nosso país, do arcabouço do nosso país. Então, tirar esse papel de estigmatizado e colocar um papel de protagonista, de tantos protagonistas que, inclusive, muitas vezes a gente não conhece, é extremamente importante. Fazer essa ressignificação. Então, acho que enegrecer essas referências é um ponto importante. Perfeito. O maior engenheiro do país, no final do Império, era um homem negro, amigo do imperador, inclusive, que era o André Rebouças, né? Então, isso é muito relevante. Uma coisa que você falou, Luana, no início da entrevista, você falou assim, lugar de fala. E eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Porque quando a gente fala, autor negro, então isso aí é preconceito. Eu já ouvi coisas do tipo, eu vi um cara com uma camisa escrita 100% negro. Se eu puser 100% branco, eu vou ser achincalhado na rua. Quer dizer, as pessoas, às vezes é difícil entender algumas coisas. E eu queria falar do lugar de fala, porque a gente começa o programa falando do combate ao preconceito racial através da literatura. A gente começa falando do número pequeno de negros que escrevem, porque depois fala, nossa, tanto livro sobre negro, mas fala da importância de ter autores negros e desse lugar de fala. Eu queria que vocês começassem falando disso. Não dá para discutir lugar de fala sem discutir as relações de poder, né? Entendendo que quando você pega as referências de um mercado literário, né? A gente tem livros sobre a mesa, e aí você vê que 90% desses livros são de autores negros, de autores brancos, de autores muitas vezes estrangeiros, e a gente começa a entender que eles estão falando de referências. Vou dar um exemplo muito clássico do que eu discuto com algumas crianças, já discuti em rodas de conversa. Quando você lê uma história, por exemplo, do Papai Noel, né? Você lê uma história de uma história que tem neve, você vê um homem branco que traz presentes do Natal, que neva, enfim. E quando você retrata isso para uma cultura carioca, numa favela, quem é esse Papai Noel, né? Onde está essa neve? Então, isso é uma forma de você tangibilizar esse lugar de fala, digo isso para os pequenos, né? Você não vai conseguir criar uma referência ali, porque quem está escrevendo aquilo está vivendo aquilo, né? É uma pessoa que está vivendo
num lugar frio, que tem um Natal onde tem neve, etc, etc. Então isso só para poder exemplificar. Mas a questão do lugar de fala, ela vem justamente quando a gente entende as relações de poder e vê que a maioria dos autores que a gente tem acesso não nos corresponde, né? Não está falando de um lugar do qual eu falo, né? Eu sou uma mulher negra, brasileira, então eu tenho experiências e vivências e contextos para compartilhar e olhares que vão, de fato, me dar uma escrita e uma forma de observar o mundo que é muito particular a minha e as pessoas que se parecem comigo. E quando eu leio a referência nos livros, eu não encontro essa referência, eu não acho representatividade. Por mais que seja um branco ou uma branca escrevendo como se fosse uma protagonista negra. Exato, mas é mais que isso. Eu não consigo, muitas vezes, me colocar ali e me enxergar ali. Sim, identidade, né? É uma questão identitária mesmo. Obviamente, a gente está falando de literatura, a gente está falando de ficções, etc. e tal, mas o lugar de fala, ele coloca algo muito simbólico na literatura, que é o fato de você encontrar referências, ainda que micro-referências, e conseguir se enxergar nessas referências. Seja um cenário dado, como eu falei, por exemplo, o do Papai Noel com a neve, etc. e tal, seja de uma temática, né? Quando eu vejo, por exemplo, Angela Davis falando nos Estados Unidos sobre a relação da mulher, né? Enquanto da mulher negra, do recorte do feminismo negro, eu consigo me reportar isso porque eu vivo isso aqui no Brasil. Então, são referências que ela escreve como uma mulher negra, que eu também consigo me identificar, né? Não que eu não consiga ler um livro de um homem branco, mas existem algumas questões e algumas referências que vão ser importantes para a minha construção identitária como mulher negra, que eu só vou encontrar dentro dessa literatura, porque nós temos lugares de fala como mulheres negras semelhantes. Então, respeitar esse lugar de fala é importante, né? Silvio. Então, eu começo por mim, respeitando esse lugar de fala delas. Eu acho que elas têm muito mais a dizer sobre isso do que eu. Eu só acrescentaria o seguinte, eu acho que isso tudo que ela falou é real e as pessoas às vezes confundem muito, como se só os negros pudessem falar de negritude. Não se trata bem disso. A questão é que ninguém é capaz de entender a dor alheia. Você pode entender vários aspectos da vida dos outros, mas a dor não. A dor é particular de cada um, né? Então, quando se fala de lugar de fala, você está falando de algo que é muito particular, uma experiência muito própria de determinados grupos. E que você pode até achar do seu lugar distante, né, de que não, nada disso. Eu aprendi sobre racismo ainda garoto, porque meus melhores amigos eram jovens negros lá do bairro de Olaria, ali na borda do Complexo do Alemão, onde eu me criei. E eu saía com eles para a noite e era inacreditável como todas as vezes que nós éramos parados pela polícia, e nós éramos muito parados naquela época, a polícia era muito hostil com eles e revistava todos eles de alto a baixo e não colocava a mão em mim. Então, assim, eu ficava indignado com aquilo, mas eu jamais fui capaz de entender a dor daqueles meus amigos, como eles se sentiam por ver que algumas pessoas eram revistadas e outras não. Tudo, né? E que o que recortava isso era simplesmente a cor da pele, né? Então, acho que lugar de fala tem a ver. Eu poderia falar disso e protestar contra isso, mas eu não conseguirei jamais expressar a dor que eles passavam ali, né? Eu acho que essa é a questão do lugar de fala, né? Tem coisas que... por outro lado, né, é muito importante que eu não ache que eu possa, embora eu seja solidário, embora eu pesquise o tema, embora eu tenha muitos anos nesse contexto, né, mas eu não posso achar que eu deva falar, porque sou mais isso ou mais aquilo, que eu deva falar pelos outros, que eu devo falar pelas mulheres negras ou pelos gays, sem ser. Exatamente. Entendeu? Eu posso, claro, tematizar, eu posso contar uma história de negros, mas eu não posso falar por aquelas pessoas, eu posso falar por mim, pela minha experiência diante desse mundo diverso. Agora, eu não posso falar por ela ou por ela. E esse Até é o lugar porque de fala. elas não são coisas, elas têm, né, o que Paulo Freire falava, de coisificar as pessoas. E a gente, muitas vezes, desqualifica o discurso alheio. Uma das piores invenções do racismo brasileiro é o tal do mimimi. Porque quem fala de mimimi na questão racial, no futebol é engraçado, mas na vida real, aqui nas relações, é não entender
coisas que parecem bobagem para uns, porque nunca viveram aquilo, porque tem uma vida cercada de privilégios, é muito importante para outra, que nunca teve acesso aos mínimos direitos. Né? E no caso, por exemplo, o jovem negro morador de favela do Brasil, nem direito à vida é garantido. Né? Então não tem como você avaliar isso. Por isso que essa questão do lugar de fala tem a sua importância, e porque ela garante, ela delimita um certo respeito a algumas questões. Assim como o politicamente correto, que é tão criticado, mas, por outro lado, ele garantiu que algumas questões que são profundamente desrespeitosas não acontecessem mais. Né? Uma coisa que eu vi que está desaparecendo, pelo menos do meu entorno, são piadas racistas, né? Que eram comuns quando era criança. Eu li hoje ninguém mais tem no coragem de Face. contar. Por quê? Porque entendeu que Exato. isso não é... Ou porque tem medo das Que outras, seja, né? que Porque seja. eu já vi rede social é um grande estudo, né, da humanidade ali, sociológico, antropológico. E gente escrevendo assim, porque se os trapalhões desistissem, né, e tal, o Mussum não poderia fazer várias O próprio piadas. Renato Aragão reconheceu Eu falei que assim, os gente, trapalhões não seriam possíveis hoje. mas né, uma naquele questão de formato. amadurecimento da sociedade. Não é porque antes era para aquele contexto, a sociedade não tinha isso. Agora, hoje que a gente tem, quando você perde a inocência, não há mais como voltar. Sim. Né? Então, a gente tem essa consciência já hoje, então não é possível mesmo. Aí tem gente que compara, mas por que chama a loura burra? Gente, mas você não quer comparar a história disso aí, dessa frase, a loura burra, com toda a história dos Isso negros. é preciso só, que eu Como acho que você importante compara? desfazer. São comparações que eu vejo, né, nas redes sociais, muitas vezes, que as pessoas não têm a menor noção do que elas estão, clareza do que elas estão falando. De novo, né, mesmo. são relações de poder, né? Porque por isso que a gente, né, em termos das relações étnico-raciais, não consegue validar o conceito racismo reverso. Por quê? Porque o racismo se pauta numa relação de poder, do branco sobre o negro, né? Entendendo os 500 anos de história desse país, onde mais de 300 anos a gente sobreviveu aí com a escravidão, né, no contexto da escravidão. Então a gente precisa entender que durante todo esse período referências brancas estavam acima das referências negras, o negro era inferiorizado e tudo isso. E aí quando você pega hoje um caso onde de fato você tem o grupo que é mais oprimido se dirigindo ao grupo que é considerado opressor de uma forma preconceituosa, você tem aí de fato uma situação de preconceito, que é uma resposta a uma relação de poder. Né? Então você tem um negro que perde a vida, que tem oportunidades negadas no mercado de trabalho, versus uma pessoa que sofre um preconceito, mas que na conjuntura total da vida, se você for comparar, não perde oportunidades. Por exemplo, não perde oportunidades de maneira geral de emprego ou coloca a própria vida em risco por ser uma pessoa branca, por exemplo. Historicamente também. Esse Carolina, entendimento quer falar? que Luana falou, acho que passa muito pela questão da memória, né? A gente demora a construir memória. A gente não tem uma memória e também perpassando pelo lugar de fala. O negro tem lugar de fala. O branco também tem lugar de fala, que é a coisa mais identitária do que branco falando, branco sempre falando, enfim. Mas a gente não consegue construir esse tipo de memória a partir do momento que eu tenho esse tipo de indagação. Mas eu posso chamar a loura, burra, e não consigo entender como a ideia do poder perpassa essas relações. Né? O branco sempre pôde falar. Não é que o negro está falando agora, o branco sempre pôde falar. Não é? Nós sempre tivemos voz, mas nunca foi legitimada. Então tem um processo muito grande que eu acho que hoje em dia a gente tem falas, tanto que eu e Luana, a gente foi convidada, né, para participar do programa. Isso precisa ser legitimado e cada vez mais intensificado na sociedade, em busca da criação dessa memória, né, Agora, que nos foi apagada. E eu acho que você como professora, que a gente está com um pouquinho tempo de programa, mas eu preciso falar. Quer dizer, a gente trabalhar isso também historicamente, em termos até de disciplina, como vocês já falaram, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, para que eles se formem, porque eu também já ouvi, eu sempre estou muito ligada, por conta da profissão também. E já ouvi coisas tipo assim,
absurdas, do tipo, não, mas eu não tenho nenhuma dívida com negros, porque eu não existia na época da escravidão. Das pessoas terem uma consciência de construção de país, de construção de história. Esse país, ele foi construído em cima da mão de obra negra. Se hoje a gente tem o que a gente tem, só foi possível porque isso teve um início e foi lá, e foi com eles, mais de 300 anos. Então, assim, as pessoas não têm consciência, elas acham que elas nasceram e aí o mundo se criou com varinhas de condão e tá tudo aí de repente, entendeu? Então, não sei, eu escuto cada coisa, eu gosto de ouvir vocês falarem, quero ouvir vocês falarem. E agora, para finalizar o programa, eu acho muito importante a gente dar umas dicas. Dicas de educação em sala de aula, em casa, dicas de livros, de literatura negra para as nossas crianças, para que a gente possa criar essa memória lúcida a respeito desse tema. Acho que a primeira coisa que, enquanto professora, né, eu gostaria muito que meus amigos também de sala fizessem é rever a bibliografia. Sair um pouco desse pensamento colonizado, onde quem está falando é só o branco, onde quem fala é o branco falando sempre do negro, e sempre essa história, os negros foram escravizados e paramos aí, não temos intelectuais negros, não temos pesquisadores, escritores, editores negros. Isso é muito difícil você ter isso dentro da escola. A gente continua pensando com base no pensamento branco e epistemicida mesmo, que não permite com que o intelectual negro seja legitimado, seja ele artista no geral, seja ele escritor. Então, o pensamento dessa bibliografia, em qual disciplina for, é muito importante. Tem alguma dica de leitura? Porque a gente está falando no programa sobre literatura, porque o que ela falou, para ela é uma identificação, para a gente é uma experiência de descoberta, de empatia, de saber o que é para o outro, a vida dele, como ele vê o mundo. Então, você tem alguma dica de literatura? É o livro, acho que o mais incrível da Conceição Evaristo, que é Becos da Memória. E tem faixa etária? O que você indica? Para quantos anos? Ou não tem? Porque o Zeraldo diz que não existe isso. Eu não sei. Eu acho também Acho que qualquer para qualquer idade, Becos da Memória. Écio. Eu recomendaria o livro da Liana Alves Cruz, O Crime do Cais do Valongo, porque tem uma protagonista negra escravizada e um protagonista homem mestiço no Rio de Janeiro, ali do século XVIII, numa região efervescente. Se passa aqui no centro. Aqui no centro, né? No Cais do Valongo, foi o maior porto escravagista da história. É onde vai acontecer, inclusive, a FLUP, a Festa Literária das Periferias, não vão fazer lá, por conta muito desse contexto, né? Do Cais do Valongo. E é uma história incrível, vibrante, que conta um outro Rio de Janeiro, é uma história de um outro Rio de Janeiro. Acho muito importante que as pessoas possam ler, acessar essa história também, não a história que prevaleceu, a história dos vencedores, como diria o Walter Benjamin. Exatamente, que o Alpatino fala no Advogado do Diabo, né? Quem é que está contando a história? Então é mais ou menos por aí. Luana. Bom, eu sugiro O Que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, e também sugiro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é um panorama que permeia aí a discussão sobre feminismo negro, né? Essa questão também da gente conseguir fazer recortes, né? Quando a gente está falando sobre gênero, né? De quais mulheres a gente está falando, né? De que pontos de vistas a gente está falando. Então, eu considero esse recorte importante, também de Carinho, Defeito de Cor e, enfim, acho que todos os outros mencionados e uma série de outros, mas acho que posso me restringir a esses mesmo. Muito obrigada pelas dicas, quer dizer, vamos procurar, né? Vamos nos informar para a gente poder não falar do lugar de fala, mas falar do lugar de quem leu, de quem está procurando informação, de quem está se humanizando. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigada. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira tem mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Certa manhã, ganhamos de presente um coelhinho das Índias. Chegou em casa numa gaiola. Ao meio-dia, abri a porta da gaiola. Voltei para casa ao anoitecer e o encontrei
tal e qual o havia deixado, gaiola dentro. Agarrado nas barras, tremendo por causa do susto da liberdade.